Olá, muito bem, estamos de volta com mais um vídeo, mais um bloco sobre a nossa revisão de direito processual do trabalho. Tudo bem com você, aprovado? Tudo bem com você, aprovada? Prova chegando, todo mundo aí agitado, se preparando, reta final para o exame de ordem e você já é aprovado. Vai nessa força, confiante que vai dar tudo certo. Bacana? Bom, vamos iniciar esse bloco falando sobre um assunto que de forma recorrente também cai no exame de ordem. Vamos falar um pouquinho sobre a prescrição e sobre a decadência. Vamos relembrar um pouquinho o que seria a prescrição, inicialmente. Conceito rapidinho. A prescrição, na verdade, nada mais é do que a perda da pretensão. Ou seja, ele tem o direito, mas por deixar transcorrer em um determinado prazo, ele mantém-se em posse do direito, ele tem o direito, mas ele perde a pretensão, ou seja, ele não vai conseguir exigir mais que aquele direito seja adimplido. Até tem o direito, mas não terá como exigir que aquele direito seja adimplido. Essa é a prescrição. Prescrição, perda da pretensão. Cuidado, porque a prescrição não é a perda da ação. Ele não perde a ação. Ele tem um direito constitucional, sim, de ingressar com ação. É um direito da sociedade, é um direito do cidadão ingressar com ação. Mas ele perde a pretensão e não o direito de ação. Bem, e a decadência, por sua vez, é a perda do próprio direito. Ele perde o seu direito, ele perde o direito na essência. Roberto, para que isso serve em direito do trabalho? Muito importante no direito processual do trabalho. Cuidado, porque diferentemente lá do cível, no direito do trabalho, o juiz não pode se declinar de ofício quanto à prescrição. Não. Por exemplo, se eu tenho uma determinada ação pleiteando os últimos 10 anos, você é advogado, você é advogada do reclamante, e ele diz para você, olha, doutor, eu trabalhei 10 anos numa empresa. Você já sabe que ele vai poder pleitear os últimos 5 anos. Mas você vai colocar na petição os 10 anos. Você vai pedir os 10 anos. Quando essa petição ela chega até o juiz não vai poder de ofício dizer, olha, só pode pleitear os últimos 5 porque os outros 5 estão prescritos. O juiz não pode fazer isso. O que vai acontecer? O juiz não pode se declinar de ofício e o advogado, a parte adversa, o réu ou a reclamada, terá que arguir essa prescrição na sua contestação. Tem que se manifestar quanto à prescrição daquele processo. Se a reclamada não o fizer, o que vai acontecer? Vai ser condenado a pagar os 10 meses, os 10 anos, porque o empregador, o juiz, não pode se declinar de ofício, porque vai ferir os princípios do direito do trabalho, principalmente o princípio da proteção. O empregado já trabalhou 10 anos sem receber verbas, o juiz já foi prejudicado, o juiz ainda de ofício pode declarar a prescrição? No direito do trabalho, não. Eu sei que você estudou direito civil, processo civil, e lá funciona dessa forma, mas aqui não, justamente porque fere o princípio da proteção, os princípios protetivos do direito do trabalho. Bom, sobretudo, o que você ainda precisa saber sobre a prescrição, que ela está elencada lá no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. O artigo 7º, que vai trazer os direitos básicos do trabalhador empregado, que nós já estudamos lá em direito material, no inciso 29, traz para a gente o prazo prescricional das ações trabalhistas. Qual que é o prazo prescricional? Quando o empregado sai da empresa, ele tem até 2 anos para ingressar com ação. E ele vai pleitear os últimos 5 anos. É o que nós chamamos de prescrição bienal e prescrição quinquenal. A prescrição bienal diz a respeito até quando esse empregado ou ex-empregado pode ingressar com uma ação trabalhista. No momento da ruptura do contrato, ele tem até
2 anos para ingressar com ação. Até 2 anos. Agora, ele vai poder pleitear quanto tempo? Ele pode pleitear os últimos 10, mas 5 vão estar prescritos. É o que nós chamamos de prescrição quinquenal. Ele tem direito de pleitear os últimos 5 anos. Embora ele peça 10, o advogado da parte adversa vai impugnar, vai combater esses pedidos de acordo com a prescrição quinquenal e vai dizer, só tem direito a 5. Não tem direito, se tiver, é só a 5 anos. Então, nós falamos aí no artigo 7º, inciso 29, da prescrição quinquenal e da prescrição bienal. Ainda em sede de prescrição, fique atento porque não corre prescrição contra menores. Então, se um empregado menor, você sabe lá pela nossa regrinha lá do artigo 7º da Constituição Federal, que é vedado qualquer tipo de trabalho aos menores de 16 anos, exceto a partir dos 14 na condição de aprendiz. Então, a partir dos 14 ele pode trabalhar como aprendiz, mas um outro trabalho normal a partir dos 16 anos. E antes dos 18 ele não pode trabalhar noturnamente, em ambiente insalubre, perigoso, né? Ele não pode trabalhar nesses ambientes. Agora, vamos supor que esse menor ele foi contratado para trabalhar em uma determinada empresa com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Poxa, ele só podia trabalhar a partir dos 16. Ele trabalhou a partir dos 15 e não era menor aprendiz, que está lá relacionado a partir do artigo 428 e seguintes da CLT. Então, ele não foi contratado nos moldes de aprendiz, mas sim como um empregado comum. E ainda o empregador não registrou, não paga férias, não paga 13º, não paga os direitos desse menino. O que acontece? Veja, se completando aí 16 anos, ele trabalhou 1 ano na empresa, com 16 anos ele se desliga da empresa, ele sai da empresa. Ora, quando ele sai da empresa, aí você pode dizer, com 16 anos, então, ele só tem mais 2 anos, com 18 anos, então estaria prescrito a pretensão dele, ele não pode mais ingressar com ação. Poxa vida, e agora, pode ou não pode? A regra é o seguinte, só vai começar a correr a prescrição quando esse menino completar 18 anos. Completou 18 anos, abre-se o prazo de 2 anos. Nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, abre-se o prazo de 2 anos para que ele possa ainda pleitear o direito dele. Se é menor, não corre o prazo prescricional. Cuidado, porque esse prazo prescricional começa a correr a partir dos 18 anos. Bom, fala um pouquinho mais sobre o menor, professor. Vamos ao seguinte. O menor, ele pode assinar o recibo de pagamento, pode assinar o recibo. O menor, ele pode até assinar o contrato de trabalho, embora ainda existam algumas controvérsias aí, mas ele pode até assinar o contrato de trabalho. Mas o que importa para você na sua prova é que este menor, ele não pode dar quitação neste contrato. E nem no pedido de demissão ou nessa rescisão, ele não tem poder de assinar, de romper este vínculo. Ele vai precisar dos seus representantes legais, ou então um tutor que seja, mas ele não vai poder assinar. Se ele assinar a rescisão, se ele assinar o pedido de demissão, não tem validade. A ruptura desse contrato não tem validade. Então, isso nós estamos falando aí em sede de menor. Cuidado com essa regrinha. Uma outra coisa importante que você tem que ficar muito antenado, muito esperto mesmo, é a nova regra quanto à prescrição do fundo de garantia. A nossa famosa prescrição trintenária caiu por terra recentemente através do julgado do STF. O STF se manifestou em relação à prescrição trintenária, que antigamente funcionava assim, poderia exigir os 30 anos do fundo de garantia que não foi adimplido, que não foi depositado, previsto lá na Lei 8.036 de 90, no seu artigo 23, estava lá bem
na nossa cara, né? Está aqui, ó, 30 anos é a prescrição para o fundo de garantia. Prescrição trintenária. Só que o que acontece? O STF se manifesta no seguinte sentido. Olha, essa lei 8.036 de 90, a lei do fundo de garantia, no seu artigo 23, ela é inconstitucional, o artigo 23, inconstitucional. Por quê? Porque eu tenho no artigo 7º, inciso 3º, o fundo de garantia como direito do trabalhador. É um direito do trabalhador, o fundo de garantia lá do 7º artigo, inciso 3º. No entanto, como nós vimos agora, o inciso 29 traz para a gente que a prescrição das verbas dos direitos trabalhistas prescreve-se em 2 anos e 5 anos, prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Então, existia esse conflito entre uma legislação infraconstitucional em detrimento à nossa Constituição Federal. Então, isso não estava em harmonia. Agora o STF diz, opa, toda e qualquer legislação que prevê o fundo de garantia, uma prescrição diversa daquela que está prevista no artigo 7º, inciso 29, é inconstitucional. Não se aplica. Então, se tiver alguma legislação falando aí que o fundo de garantia trintenário não irá se aplicar. Esse é o entendimento pacífico aí do STF. Então, para a sua prova, possivelmente irá aparecer o seguinte: de acordo com o entendimento do STF, o fundo de garantia, a prescrição é trintenária, bienal, quinquenal. Né? Então, você vai analisar. Se tiver lá uma questão, de acordo com o STF, a prescrição do fundo de garantia trintenária, alternativa errada. Prescreve como os outros direitos. Saiu da empresa, você pode pleitear dentro dos 2 anos, você vai ter 2 anos para você ingressar com a ação, e vai pleitear os últimos 5 anos, prescrição quinquenal, para trás. Prescrição bienal para frente, a prescrição quinquenal para trás. Você pleiteia os últimos 5 anos. Então, essa regrinha, gente, fique muito ligado, porque a prova vai tentar te derrubar, hein? Vai colocar de acordo com a lei 8.036 de 90, artigo 23, a prescrição trintenária. Se não tiver uma outra alternativa que fale sobre o STF, ele quer que você diga da legislação. Mas dificilmente isso vai acontecer, porque se alguém errar, vai pleitear aí a anulação da questão, vai ter recursos, e a banca não vai permitir isso. Possivelmente, se ela for trabalhar a questão do fundo de garantia, ela vai dizer, vai buscar o entendimento do STF, e ela vai querer saber se você está ligado no entendimento do STF, que a banca tem cobrado muito nesse sentido, ou se você está simplesmente observando o texto legal. Fechou até aqui, pessoal? Então, de prescrição, o que nós temos é isso. E a decadência? O que nós podemos dizer sobre a decadência? Bom, a decadência, algo que pode também cair na sua prova, é sobre o prazo decadencial para a empresa ingressar com uma ação de inquérito para apuração de falta grave. O que é isso? Aquele camarada que é sindicato, que é diretor sindicato, tá? E continua sendo empregado, ele comete uma falta grave. O empregador, ele não pode dispensar aquele diretor sindical, porque ele tem o quê? Estabilidade. Ele tem a estabilidade. Desde quando? Desde a sua candidatura e, se for eleito, até 1 ano do término do seu mandato. Isso aí você já estudou comigo lá. Agora, ele praticou falta grave. Pode o empregador dispensá-lo ele de imediato? Não. Este empregador, ele terá que ingressar com ação judicial para apuração de falta grave, um inquérito judicial para apuração de falta grave. E qual que é o prazo que ele tem para fazer isso? Veja, do momento que esse empregado, praticou a justa causa, o empregador tem a opção de suspender ele. Pode suspender ele pelo prazo de 30 dias. Pode suspendê-lo. Por quê? Porque ele irá apurar administrativamente se realmente ele praticou a falta grave, enfim. Pode suspender. O que acontece?
ele deve ingressar com inquérito judicial para apuração de falta grave dentro dos 30 dias, dentro dos próximos 30 dias. Se ele não o fizer, dentro dos próximos 30 dias, nós vamos dizer que o prazo atingiu o prazo decadencial. Decaiu o direito do empregador de ingressar com o inquérito judicial para apuração de falta grave. O que acontece? Presume-se que perdoou, ou seja, o perdão tácito ocorreu naquela situação. Então, essa é a ideia. Bom, ele não suspende o dirigente sindical. Ele não suspende o dirigente sindical. O que acontece agora? Da mesma forma, é o entendimento do TST, que abre-se o prazo também de 30 dias, mesmo que ele não suspenda o empregado, abre-se o prazo de 30 dias para que este empregador ingresse com ação judicial para apuração de falta grave. Então, suspendeu? 30 dias. Não suspendeu? 30 dias é o prazo. Bacana? Uma outra regra também é o prazo decadencial do mandado de segurança na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho pode-se utilizar também, na Justiça do Trabalho, o mandado de segurança contra um ato coator ou uma ameaça iminente de uma autoridade fiscal, aquele auditor fiscal do trabalho. Pode ser um ato coator ou ameaça de um ato que irá prejudicar um direito líquido e certo do seu cliente. Quando isso acontece, abre-se o prazo de 120 dias do ato praticado ou do conhecimento do ato praticado. Então, o ato foi praticado hoje, mas você tomou ciência desse ato no terceiro mês. Naquele terceiro mês, abre-se o prazo de 120 dias para que se possa impetrar, na verdade, o mandado de segurança. Contra quem? Contra quem foi a pessoa que coagiu, que praticou o ato. E esse ato deve ser praticado por uma autoridade pública, né? Por um auditor fiscal, por um juiz do trabalho, por um desembargador, por um ministro, né? E as regrinhas de competência quanto a isso, como por exemplo, se é praticado pelo auditor fiscal, a competência será do juiz da vara. Então, sempre observando a questão hierárquica, né? Então, se é praticado pelo auditor fiscal, o juiz do trabalho é competente para julgar aquele mandado de segurança. Se é praticado pelo juiz, vai ser uma ação originária do TRT. Eu tenho que impetrar esse mandado de segurança no TRT. Se você não assistiu a minha aula sobre essa regrinha básica aí, vai lá, vai nas nossas aulas de direito processual do trabalho, tem todas as regrinhas lá de competência do mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, a ação rescisória, o dissídio coletivo, esses são oriundos, são ações originárias que devem ser iniciadas no TRT como regra e não na vara. Bom, trabalhamos então essa questão de prescrição e decadência. Uma outra questão, voltando rapidinho para a prescrição, é que é o seguinte: quando eu ingresso com uma ação, suspende o prazo prescricional, tá? Cuidado com isso. Ingressei com ação trabalhista, suspende o prazo prescricional. Bacana, pessoal, esse foi o nosso bloco de prescrição e decadência, tema que eu acredito que pode estar na sua prova aí. Meu muito obrigado, dá para colocar aí meu Facebook, coloca meu Facebook aí para você me adicionar, tem um grupo lá bacana para a gente trocar uma ideia, para a gente poder realmente gabaritar essa prova. Bacana? Vai lá, me adiciona e a gente vai bater um papo bem legal. Muito obrigado, você que é aluno do Atual, você que é aluno do canal, fique conosco, nós temos mais ainda alguns assuntos para tratar com vocês sobre o direito processual do trabalho. Vamos lá, aprovados? Forte abraço, que Deus te abençoe realmente e que você conquiste essa tão sonhada aprovação
no exame de ordem. Eu fico por aqui e nós nos vemos no nosso próximo bloco. Um abraço.